escovação dental adequada envolve 4 princípios: uma escova macia, pasta com flúor, o ângulo correto da escovação e um padrão de escovação. É importante escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, utilizando uma escova de dente macia. Uma escova de dente macia também facilita a remoção da placa bacteriana abaixo da linha da gengiva. Use uma pasta que contenha flúor. O flúor endurece a camada externa de esmalte dos dentes. Ele pode interromper uma cárie em desenvolvimento e garantir mais resistência a futuras cáries. Posicione as cerdas da escova em um ângulo de 45 graus em relação às gengivas e aplique uma pressão firme para que as cerdas deslizem abaixo da linha gengival. Faça uma vibração com a escova enquanto a movimenta para frente e para trás, em pequenos movimentos circulares. Escove 2 ou 3 dentes de cada vez. Em seguida, mova para os próximos dentes, permitindo uma certa sobreposição. Incline a escova e utilize a ponta da escova para alcançar a parte interna dos dentes da frente. É importante escovar em qualquer padrão regular escolhido, mas como a parte interna dos dentes tende a ter menos atenção, é aconselhável começar a escovação pela parte interna superior dos dentes, passando em seguida para a parte interior inferior. Mude para a parte externa dos dentes superiores e, por último, para a parte externa inferior. Escove as superfícies da área de mastigação dos dentes superiores, depois os inferiores e termine escovando cuidadosamente a língua e o palato. Isso remove germes e mantém a boca fresca. O evidenciador de placa bacteriana é feito de uma tintura vegetal inofensiva que tinge a placa de vermelho. A causa principal das cáries e doença periodontal é o acúmulo de placa. A placa é uma camada pegajosa de alimento e bactéria que se forma constantemente nos dentes. É difícil a visualização da placa bacteriana, mas observe como ela aparece depois de tingida com o evidenciador. É preciso eliminar a placa bacteriana diariamente, pois, do contrário, ela irá se acumulando, sofrerá um processo de mineralização, transformando-se em tártaro. As manchas azuis aqui são tártaro. A remoção do tártaro requer a ajuda de um profissional. Não é possível remover o tártaro em casa. Escova ou fio dental não são suficientes para extraí-lo. O evidenciador de placa bacteriana pode ajudar a prevenir cáries e doença periodontal através da visualização da placa que não foi removida. Assim, ela pode ser removida antes de endurecer e transformar-se em tártaro. Depois de escovar e passar o fio dental, mastigue um tablete do evidenciador, movimentando-o pela boca e enxague com água em seguida. Utilizando um pequeno espelho dental, observe os dentes, detectando qualquer sinal de vermelho, especialmente nas proximidades da linha gengival. Escove e passe o fio dental nessas áreas tingidas e você estará confiante de que seus dentes estão livres de placa bacteriana. Muitas cáries e a doença periodontal têm início entre os dentes. Embora a escovação seja importante, as cerdas da escova simplesmente não alcançam o espaço entre os dentes. Para manter as gengivas e dentes sadios, é preciso remover a placa de entre os dentes pelo menos uma vez por dia. É por isso que o fio dental é recomendado. Não se preocupe com a marca de fio dental. Todos eles funcionam praticamente da mesma forma. Enrole um pedaço de 45 centímetros de fio dental no meio dos dedos do meio de cada mão, deixando mais ou menos 12 centímetros entre as mãos. Segure o fio entre os dedos polegares e indicadores e deixe mais ou menos 2,5 centímetros entre a área de operação. Cuidadosamente conduza o fio entre os dentes, exercendo um movimento de um lado para outro. Se tiver dificuldades de correr o fio dental em função de os dentes estarem muito próximos, ou se o fio estiver enroscando ou quebrando, avise o profissional. Esses problemas devem ser reparados. Puxe o fio dental descrevendo um movimento em forma de C em volta da lateral do dente e deslize-o abaixo da linha gengival. Limpe a superfície do dente, fazendo um movimento para cima e para baixo, e não de um lado para outro, até que a superfície esteja limpa. Quando toda a placa houver sido removida, o fio dental emite um som característico. Em seguida, puxe o fio dental em volta do próximo dente e repita a operação.
Enrole o fio em uma área nova e gradualmente trabalhe pela boca, limpando todos os lados de cada dente. Se encontrar dificuldades em alcançar alguma área, é aconselhável utilizar um suporte para fio dental. Se as gengivas estiverem infeccionadas, elas irão sangrar durante o uso do fio dental, e isso deverá acontecer logo no início da operação. Depois de uma semana ou mais de utilização regular do fio, o sangramento deve passar. Agora, já está claro porque a escovação é apenas a metade da batalha. Muitas cáries e a doença periodontal têm início entre os dentes, na região em que a escova de dente simplesmente não alcança. Existem duas razões para a necessidade de novos instrumentos e técnicas de remoção da placa bacteriana depois que parte do tecido ósseo foi perdido devido à doença periodontal. Primeiro, porque em uma boca sadia, o espaço entre os dentes e gengivas, chamado de sulco gengival, normalmente tem de 2 a 3 milímetros de profundidade. E isso é o máximo que será alcançado pela escova ou fio dental abaixo da gengiva em uma limpeza efetiva. Com a doença periodontal, o sulco se torna mais fundo, ficando com mais de 3 milímetros, o que chamamos de bolsa. O segundo problema com a doença periodontal refere-se ao formato das raízes. Não havendo doença periodontal, o nível da estrutura óssea é alto e as gengivas são firmemente ligadas aos dentes. É possível passar o fio dental ao redor dessa superfície e fazer um trabalho cuidadoso de remoção da placa bacteriana. Havendo doença periodontal, as gengivas se soltam e a estrutura óssea é atingida. O problema principal é lidar com as superfícies da raiz, pois elas estão cheias de entalhes. O fio dental passa por esses entalhes, mas não é capaz de remover a placa bacteriana. Para uma limpeza cautelosa abaixo dos 3 milímetros de profundidade do sulco gengival, nos entalhes das laterais da raiz e da bolsa, é necessária a utilização de instrumentos especiais. Cada instrumento possui importância fundamental nas diferentes áreas da boca. O profissional deve trabalhar com o paciente no sentido de esquematizar um programa de remoção de placa, utilizando esse instrumento e técnicas especiais. Este é um superfloss. Ele tem um acabamento firme que ajuda na limpeza de áreas apertadas. Possui também um segmento felpudo para conseguir remover a placa durante a operação. Simplesmente insira o superfloss e trabalhe cada área como de costume. O fio dental é colocado no laço e então é possível passar o fio em pontos apertados. Selante é uma resina branca ou transparente colocado na superfície de mastigação dos dentes posteriores. Os dentes posteriores possuem sulcos e fissuras que são muito difíceis de serem limpos. A placa bacteriana, que é uma camada invisível de bactérias e comida, acumula-se nesses sulcos. Observe como a placa bacteriana aparece depois de ter sido tingida com o evidenciador. A cada alimentação, a bactéria da placa forma um ácido. Sem selantes, o ataque desse ácido pode romper o esmalte e provocar a cárie. Alguns tipos de selantes endurecem por si próprios, enquanto outros precisam ser expostos a uma luz especial. Para colocar selantes, normalmente não é preciso a utilização de anestésicos. Primeiro, o dente é limpo e seco. Uma solução condicionadora é aplicada e, em seguida, é aplicado o selante dentro dos sulcos. Selantes são uma parte integrante do programa preventivo dentário. O maior avanço na prevenção odontológica nos últimos 15 anos foi o da utilização do flúor. Atualmente, quase toda a água canalizada contém flúor. Aproximadamente 75% das cidades brasileiras adicionam flúor em seus sistemas de abastecimento de água para a prevenção da cárie dentária. O uso do flúor sozinho pode diminuir drasticamente a taxa de cáries das crianças em idade escolar. A utilização do flúor traz muitos benefícios para todas as idades. Quando as crianças ainda são pequenas e seus dentes ainda estão em formação, o flúor adere ao esmalte e aumenta a resistência contra cáries.
Os benefícios para adultos são exatamente os mesmos. O flúor pode restaurar uma cárie em fase inicial, antes que ela se torne visível na boca, reconstruindo a camada de esmalte dos dentes. O flúor também é útil para idosos. Ele ajuda a resolver problemas como cárie de raiz ou raiz sensível. E gel e soluções à base de flúor são às vezes prescritos para ajudar a eliminar germes que causam doenças periodontais. Pasta de dente à base de flúor é recomendada a todos os pacientes. Também são recomendadas outras fontes de flúor para aumentar a proteção. Isso inclui flúor em gotas, pastilhas ou prescrição de pasta de dente. Um outro bom momento para a aplicação do flúor é após as visitas ao consultório para limpezas regulares. Um gel tópico é aplicado com o auxílio de uma moldeira ou diretamente aos dentes com um aplicador de algodão. O flúor é uma parte integrante no programa de prevenção. Quando combinado com hábitos regulares de escovação e uso de fio dental, o número de cáries em crianças e adultos pode ser drasticamente reduzido. A cárie de mamadeira é um tipo de cárie grave que ocorre nos dentes das crianças e é causada pela presença constante de leite, leite modificado para bebês ou suco de frutas na boca das crianças. A cárie de mamadeira pode causar sérios danos em muito pouco tempo. Todas as vezes que uma criança ingere bebidas contendo algum açúcar, as bactérias da boca produzem um certo ácido que ataca o esmalte dos dentes por pelo menos 30 minutos. A fonte mais comum de açúcar é a mamadeira deixada na boca da criança por longos períodos, especialmente à noite ou durante um cochilo, por exemplo. Isso representa um sério risco. Alternando o leite com uma chupeta ou uma mamadeira de água, é possível evitar o risco e o sofrimento provocado pela cárie de mamadeira. Bruxismo é o ato de ranger ou apertar os dentes que costuma ocorrer quando uma pessoa está dormindo. Os sintomas do bruxismo são fadiga muscular, com dificuldade de abrir e fechar, dentes sensíveis e dores de ouvido ou na articulação temporomandibular. Durante o bruxismo, o esforço nos dentes é muitas vezes maior do que durante a mastigação normal. Se não for tratado, poderá ocorrer o desgaste dos dentes, dentes lascados na linha da gengiva, dentes soltos, danos na estrutura óssea em torno dos dentes ou danos à articulação temporomandibular, a ATM. Embora não sejam conhecidas todas as causas do bruxismo, o estresse é sempre um fator. Há toda uma variedade de técnicas que podem ser empregadas para a redução do estresse. Uma medicação pode ser recomendada para a redução temporária do estresse ou para reduzir a dor e a sensibilidade. Espaçamento, dentes gastos ou fora de alinhamento podem ser responsáveis pelo rangido e aperto dos dentes. Coroas, próteses fixas ou outras restaurações dentárias podem restaurar a mordida, eliminando o rangido e aperto dos dentes. Uma maneira mais efetiva de eliminar o dano causado pelo rangido e aperto dos dentes é a utilização de uma placa de relaxamento. A placa de relaxamento é um dispositivo de acrílico que é encaixado sobre os dentes e deve ser utilizada à noite para protegê-los do dano causado pelo bruxismo. Existem muitos tipos e modelos de placa de relaxamento. Podem ser duras ou macias e podem ser utilizadas nos dentes superiores ou inferiores. Para a construção de uma placa de relaxamento na primeira visita, é feita uma moldagem. Dessa moldagem são feitos os modelos para os dentes. É nesses modelos que o protetor personalizado é feito. Na segunda visita, o protetor é provado e ajustado. Sem tratamento, o constante rangimento e aperto dos dentes pode causar vários danos. Cuidando do problema mais cedo, a harmonia pode ser restaurada e muitos problemas futuros podem ser evitados.